Dia, tudo bem com vocês? Bem, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre os vírus. Nós estávamos falando nossa última semana de aula e nós vamos falar algumas características dos vírus. Bem, como eu falei com vocês, os vírus são seres acelulares. O que quer dizer isso? São seres que não possuem células. São muito simples, constituídos apenas de uma cápsula de proteína ou um capsídeo de lipídios e sempre a presença de proteínas de associação que vão se ligar à nossa célula. Esse capsídeo proteico, ele vai envolver o quê? Um DNA, que é um ácido desoxirribonucleico, ou alguns deles possuem um RNA, ácido ribonucleico. Cada vírus, então, vai ter estruturas diferentes, mas basicamente são formados por uma cápsula de proteína envolvendo material genético, podendo ser DNA ou o RNA. Todos os vírus, eles são chamados de parasitas, porém são parasitas obrigatórios. O que quer dizer isso? São aqueles seres que só conseguem se reproduzir no interior de uma outra célula. Eles precisam infectar a célula para daí conseguir replicar o seu material genético e conseguirem assim se reproduzir. Os vírus, eles podem infectar células animais, como por exemplo a nossa, seres humanos, células de plantas, vegetais, células de fungos ou até mesmo células de bactérias, que são os bacteriófagos. Os vírus, eles não possuem metabolismo, ou seja, eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam infectar uma célula. Essa célula, com a presença de proteínas, vai sintetizar a proteína para assim ele conseguir o seu alimento. Desta forma, nós não consideramos os vírus como seres vivos. Existem algumas controvérsias de onde o que eles na verdade são, mas eles não são presentes nos nossos 5 reinos: reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Metazoa. Por isso que eles são estudados à parte. No homem, inúmeras doenças são ocasionadas por vírus. Dentre elas podemos citar a gripe, o resfriado, raiva, rubéola, sarampo, as hepatites, dengue, poliomielite, febre amarela, varíola, herpes, condiloma, AIDS e a que está ocasionando a nossa separação e as aulas online, Covid-19, coronavírus. E essas doenças, elas podem ser de pessoa para pessoa, como no caso da gripe, do resfriado, até mesmo da AIDS, do Covid-19. São doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra, como também através de vetores, como por exemplo a dengue, a febre amarela, que eu preciso ter um vetor transmitindo esse vírus. E por último, nós temos as doenças que são transmitidas a partir de alimentos ou elementos contaminados. Alimentos contaminados, eu posso citar o rotavírus, que causa uma diarreia. Elementos contaminados, nós podemos citar quais doenças? Por exemplo, elementos pérfuro-cortantes. Eu vou ter a transmissão do vírus HIV e também da hepatite. Então, são doenças que são transmitidas a partir de materiais ou alimentos contaminados. Como os vírus são seres acelulares, para se tratar um vírus,
os antibióticos, eles são incompetentes, ou seja, eles não agem sobre o vírus. Como eu posso tratar um vírus? Apenas a partir da produção de anticorpos. O que são anticorpos? Anticorpos são os nossos leucócitos, que eu gosto de chamar de soldadinhos de defesa. Ou seja, no momento que uma substância estranha entra no meu corpo, eu vou produzir os meus anticorpos. Na verdade, eles vão reconhecer essa substância estranha e vão produzir uma defesa contra essa substância. Então, todas as doenças ocasionadas por vírus, eu preciso de anticorpos. E esses anticorpos, eu posso recebê-los de duas formas. Através do soro. O soro eu vou receber os anticorpos prontos, ou seja, é uma imunização passiva, onde eu vou inocular um antígeno em um animal, esse animal normalmente de grande porte, como por exemplo um cavalo. Esse animal vai produzir os anticorpos contra o antígeno e daí, quando eu retirar o sangue deste animal, parte dele, claro, eu vou extrair os anticorpos. Então, toda vez que eu recebo o soro, eu vou receber os anticorpos prontos, ou seja, no meu corpo não tem tempo de produzir os anticorpos. Quando eu preciso receber os anticorpos? Quando, por exemplo, um indivíduo foi picado por um animal peçonhento, como, por exemplo, uma cobra ou um escorpião. E aí eu vou receber o soro contendo os anticorpos prontos contra aquele tipo de veneno, contra aquele antígeno. Já a imunização ativa, o que quer dizer isso? Eu vou produzir os anticorpos contra o antígeno. Então, toda vacina, ela contém um antígeno, ou morto, ou nós retiramos a capacidade de reprodução dele, inativo. E aí, então, eu vou introduzir esse antígeno no corpo da pessoa e o próprio organismo vai produzir os anticorpos. Ou seja, o meu corpo produz os anticorpos contra aquela substância. E no momento que eu entrar em contato com ela, eu já tenho os anticorpos prontos, os soldadinhos de defesa, eles já vão combater imediatamente aquele antígeno. Então, por isso que a vacinação é tão importante. A vacina, lembrando, existem vacinas que são por toda a nossa vida. Outras nós precisamos tomar, por exemplo, a de tétano. Nós precisamos reforçar a cada 10 anos. De 10 em 10 anos, eu preciso novamente tomar. Por quê? Os anticorpos, eles só continuam com uma memória por 10 anos. A partir desse momento, eu não tenho mais anticorpo contra, no caso do tétano, a bactéria do tétano. Meus amores, espero que vocês tenham entendido. Então, os vírus são seres acelulares, não possuem células, são seres muito simples, não são considerados seres vivos, são parasitas obrigatórios, causam inúmeras doenças e tanto que conseguiu aí uma doença nos afastar por esse período. Mas espero revê-los o mais breve possível. Mas por enquanto nós vamos estudando. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem mandar mensagens e façam todas as atividades. Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau.